Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Se Liga na História. Toda grande civilização se ergue sobre um mito de origem, uma história que define seu povo. A China tem um dos mais poderosos, a lenda de Yu, o Grande. Ele não era um deus, mas um homem de incrível perseverança. O herói que domou as águas furiosas do Rio Amarelo e, como recompensa, fundou a primeira dinastia chinesa, a Xia. Por milênios, essa história foi a base da identidade chinesa. Mas para historiadores e arqueólogos, sempre faltou uma peça no quebra-cabeça: a prova concreta. Seria apenas uma lenda para justificar o poder imperial? Pois em 2016, um estudo na revista Science abalou o mundo da arqueologia. Cientistas encontraram evidências geológicas de uma inundação catastrófica, exatamente na época e no local onde Yu teria vivido. Será que a ciência finalmente encontrou a base real para um dos mitos mais antigos da humanidade? Hoje, vamos mergulhar fundo nessa história épica que une mito, história e geologia. Vamos nessa! A China, como a conhecemos, foi moldada pela água. Seus rios, fontes de vida, foram também agentes de caos e destruição. No coração de sua mitologia fundadora, não está uma guerra entre deuses, mas uma batalha épica da humanidade contra a natureza. Esta é a história de uma inundação tão vasta que ameaçou apagar a civilização antes mesmo que ela florescesse, e do homem que se levantou para domar as águas, construindo não apenas barragens, mas uma nação. A lenda começa nos tempos dos sábios imperadores Yao e Shun. Uma grande inundação assolava a terra, um dilúvio sem fim que impedia a agricultura e matava o povo. As águas não davam trégua, subindo incessantemente e transformando planícies férteis em um mar interior. O imperador Shun, desesperado para salvar seu povo, encarregou um homem chamado Gun de conter o caos. Gun, o pai de Yu, era um nobre respeitado, e sua nomeação trouxe uma centelha de esperança. Ele adotou a estratégia que parecia mais lógica: a força bruta. Se a água avança, construa uma muralha para detê-la. Ele tentou uma estratégia: construir diques e barragens para bloquear a passagem da água. Durante 9 longos e exaustivos anos, ele e seus homens trabalharam, empilhando terra e rochas em uma tentativa fútil de aprisionar o dilúvio. Mas a força da natureza era maior, mais implacável. Os diques, enfraquecidos pela pressão constante, rompiam espetacularmente, e as águas represadas voltavam ainda mais fortes, varrendo tudo em seu caminho. Gun falhou, e por sua falha, foi punido com o exílio ou a morte, dependendo da versão da lenda. A tarefa hercúlea, agora manchada pelo fracasso e pela desonra, passou para seu filho, Yu. Yu, carregando o peso do fracasso de seu pai, abordou o problema com uma nova perspectiva. Ele não via a água como um inimigo a ser bloqueado, mas como uma força a ser guiada. Yu era diferente. Ele viajou por toda a terra, mapeando o terreno, medindo a profundidade dos rios e compreendendo a dinâmica das correntes. Ele estudou os rios, aprendeu com os erros do pai. Em vez de bloquear, ele decidiu desviar. Sua visão era de harmonia, não de confronto. Dragou os leitos, aprofundou os canais, abriu novos cursos para levar a água excedente até o mar. Com ferramentas primitivas, ele e seu exército de trabalhadores modificaram a paisagem em uma escala nunca antes vista, escavando montanhas e redirecionando rios inteiros. O sacrifício pessoal de Yu tornou-se o cerne de sua lenda, um símbolo de sua dedicação inabalável ao bem comum. Seu compromisso era absoluto, transcendendo os laços familiares. E o mais famoso: diz a lenda que Yu trabalhou por 13 anos sem nunca entrar em sua própria casa. 3 vezes ele passou pela porta. Na primeira, ouviu o choro de seu filho recém-nascido, mas não parou. Na segunda, seu filho já chamava por ele, acenando da porta, mas Yu apenas acenou de volta e continuou seu caminho. Na terceira, o menino já era um rapaz, quase um homem, e ainda assim Yu não entrou.
Com o dever acima de tudo, ele seguiu em frente. Sua abnegação e sucesso fizeram dele um herói, a personificação do líder ideal confucionista. O imperador Shun, impressionado com sua competência e virtude, passou-lhe o trono. Nascia a dinastia Xia, a primeira da China. Por milênios, essa foi a história, um mito de fundação, uma lição de moral. Mas e se houvesse um grão de verdade cataclísmica por trás da lenda? A ciência moderna nos levaria de volta a essas mesmas margens para encontrar uma resposta. Nossa busca pela verdade científica começa aqui, na remota e imponente Garganta de Jixi, na província de Qinghai, perto da nascente do Rio Amarelo, uma paisagem que guarda segredos de milhares de anos. Agora, vamos pular para 2016. Um time de cientistas liderado pelo geólogo Wu Qinglong, da Universidade de Pequim, publicou um estudo revolucionário na prestigiada revista Science, um estudo que chocou o mundo. Eles estavam investigando a Garganta de Jixi, no alto curso do Rio Amarelo, e encontraram evidências de algo gigantesco, um evento geológico de proporções bíblicas. As evidências geológicas, como cicatrizes nas montanhas e depósitos de deslizamento massivos, apontavam para um único evento cataclísmico que reescreveu a paisagem e, possivelmente, a história. A história que contaram é a seguinte: por volta de 1920 a.C., um enorme terremoto na região causou um deslizamento de rochas que barrou completamente o Rio Amarelo, formando uma represa natural de proporções inimagináveis, tão alta quanto a represa das Três Gargantas ou a Hoover Dam, com mais de 200 metros de altura. Atrás dela, um lago gigante se formou, acumulando água por 6 a 9 meses, submergindo vales e criando uma bomba relógio hídrica. Inevitavelmente, a pressão tornou-se insuportável. A água começou a vazar por cima da barragem de detritos, erodindo-a rapidamente até que toda a estrutura cedeu de uma só vez. Quando a barragem se rompeu, foi uma catástrofe. Um volume de água equivalente a 9 meses de vazão do rio foi liberado em questão de horas. A enchente foi 500 vezes maior que qualquer inundação moderna do Rio Amarelo causada por chuvas. Uma onda monstruosa, com dezenas de metros de altura, desceu o rio a uma velocidade terrível, varrendo tudo por centenas de quilômetros. As águas subiram até 40 metros acima do nível normal do rio em alguns pontos. A evidência geológica era forte, mas os cientistas precisavam de uma arma fumegante arqueológica para conectar este desastre natural à história humana. Eles a encontraram em um lugar conhecido como a Pompeia da China, e a prova final veio 25 quilômetros rio abaixo, no sítio arqueológico de Lagia. Lá, os cientistas encontraram uma camada de sedimentos pretos, inconfundíveis com o solo local e trazidos pela inundação, cobrindo as ruínas de uma vila que foi destruída primeiro pelo terremoto. A datação por carbono dos ossos de crianças encontradas abraçadas no local fixou a data do desastre, cerca de 1920 a.C. A inundação que enterrou Lagia era a mesma que começou na Garganta de Jixi. A datação precisa do evento foi a chave que abriu uma porta fascinante, conectando a geologia, a arqueologia e a mitologia. O desastre de 1920 a.C. não foi apenas o fim de uma vila, foi o catalisador para o início de uma nova era. A coincidência era simplesmente espantosa demais para ser ignorada. O momento da maior inundação da Holoceno na região alinhava-se perfeitamente com uma das transições culturais mais importantes da história chinesa. E aqui, a coisa fica realmente interessante. A data de 1920 a.C. coincide precisamente com um período de grande transformação na China. O fim do Neolítico e o início da Idade do Bronze, marcado pela ascensão da cultura Erlitou, que muitos arqueólogos identificam como a manifestação material da dinastia Xia. As sociedades neolíticas avançadas que pontilhavam o vale do Rio Amarelo entraram em colapso,
e em seu lugar surgiu uma sociedade estatal centralizada e da Idade do Bronze. A cultura Erlitou representa um salto quântico em organização social. Eles construíram palácios, desenvolveram uma indústria de bronze controlada pela elite e exerceram influência sobre uma vasta região. Era, em essência, o primeiro estado da China. Essa mega inundação teria desestabilizado as sociedades existentes, destruindo colheitas e povoados por anos, causado migrações em massa e criado a necessidade urgente de um poder centralizado capaz de coordenar obras de controle de água em larga escala, exatamente o que a lenda de Yu descreve. A crise gerou a oportunidade para uma nova forma de poder. O herói que doma as águas se torna o rei, e o caos dá lugar à ordem de um Estado unificado. E a evidência não é apenas geológica ou arqueológica. Textos posteriores, gravados em artefatos preciosos, reforçam a antiguidade da lenda de Yu, mostrando que ela não foi uma invenção tardia. Além disso, inscrições em bronzes do período Zhou ocidental, como no vaso Sui Gongshu, datado de cerca de 900 anos a.C., já mencionam Yu e seu trabalho de controle das águas, descrevendo como ele separou as terras e dragou os rios. E sítios como Wangchenggang, em Henan, que alguns arqueólogos acreditam ser a Yangcheng de Yu, sua capital, mostram uma grande cidade fortificada da época, com muros de terra e evidências de uma sociedade complexa, datando do período exato da transição. No entanto, a proposta de que a inundação de Jixi é a grande inundação da lenda não é universalmente aceita. O debate acadêmico é intenso, colocando a evidência científica contra séculos de interpretação textual e ceticismo histórico. Claro, o debate não acabou. Críticos como Sarah Allen, da Dartmouth College, argumentam que a lenda de Yu foi provavelmente criada ou moldada por dinastias posteriores, como o Zhou, para legitimar seu próprio poder, usando a história como propaganda política. Outros apontam que os efeitos da inundação de Jixi podem não ter sido tão generalizados, a ponto de impactar o coração da civilização chinesa, centenas de quilômetros rio abaixo. Ainda não há inscrições contemporâneas a Yu provando sua existência. Yu, o Grande, permanece numa zona nebulosa entre a lenda e a história, um lugar comum para muitos heróis fundadores de grandes nações. Mas o que a ciência moderna nos mostra é absolutamente fascinante. Um evento real, cataclísmico, aconteceu exatamente quando a tradição diz que a grande inundação ocorreu, dando uma base geológica sólida para o mito. Quer Yu tenha sido uma pessoa real ou a personificação de um esforço coletivo, seu mito capturou uma verdade profunda sobre a formação da China, a necessidade de cooperação, de liderança forte e de domar as forças da natureza para construir uma civilização duradoura. A história de Yu é, em essência, a história do próprio espírito chinês de resiliência e engenhosidade. Se você gostou de ver a ciência e o mito se encontrarem de forma tão espetacular, deixa aquele like para fortalecer o canal. Sua curtida nos ajuda a trazer mais histórias como essa. Inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos episódios sobre os mistérios da história antiga. Agora, a pergunta que não quer calar. Para você, Yu existiu de verdade ou é só uma lenda poderosa que uniu um povo? Me conta nos comentários, vou adorar ler sua opinião. E claro, compartilha esse vídeo com a galera que adora um bom debate histórico. Muito obrigado por sua companhia nessa jornada incrível pela China antiga. Espero que tenha curtido esse conteúdo e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!